Olá! Hoje eu quero te contar como que o cuidado com a imagem pessoal me ajudou a atingir os meus objetivos e me tornar uma pessoa bem-sucedida. Mas para isso eu vou ter que te contar um pouco da minha história. Eu vou ter que te contar como que a percepção de que o cuidado com a imagem é fundamental para a gente atingir os nossos objetivos e fazer sucesso. Então eu sou uma menina, uma mulher, nascida numa família numerosa, no interior do Paraná, numa cidade chamada Ivaí. Eu sou a quinta filha de uma família de 8 irmãos e fui criada num sítio, dentro da atividade agrícola. Aos meus 10 anos, o meu pai faleceu. Meu pai sofreu um acidente e faleceu. A minha mãe, na época, ainda estava grávida da minha irmã caçula, do 8º filho dessa família, e se viu nessa situação, com vários filhos, num sítio, na atividade agrícola, e ela via como uma saída, ela nos orientava muito que a gente estudasse. Ela falava, olha, vocês precisam estudar porque isso vai ser uma chance que vocês vão ter de sair dessa vida, sair dessa dificuldade que a gente estava passando naquele momento. E nós seguimos esse conselho. Eu sempre estudei muito, eu sempre fui uma boa aluna, uma aluna muito dedicada, uma aluna assídua, fazia sempre as minhas atividades, as minhas tarefas. Mas quando eu estava na 8ª série, eu comecei a refletir um pouco sobre isso e eu me questionava por que mesmo eu sendo uma boa aluna, mesmo eu tirando as melhores notas, mesmo eu me dedicando tanto às minhas atividades como estudante, eu era tão discriminada pelos meus colegas. Porque sim, eu era muito discriminada. Eles faziam muitas piadas comigo. Eu lembro que uma das piadas que me machucava muito era que quando um coleguinha queria xingar o outro, ele dizia que o outro era meu namorado. Entende? Como se a pior ofensa pro colega era ser meu namorado. E aquilo me magoava, aquilo me doía muito, ainda que eles não tivessem intenção de me magoar daquela forma. E eu comecei a refletir, o que está faltando? Por que eu sou assim? Por que eu sou tratada dessa forma pelos meus colegas, sendo que eu sou uma boa aluna? E aí eu entendi que o que estava faltando para mim era uma boa imagem. Como eu tinha uma imagem mais descuidada, em função da nossa realidade, a minha mãe não dava conta de ficar aí embelezando seus filhos para que eles fossem bonitos para a escola. A gente ia limpo e já estava bom. E aí eu comecei a me cuidar mais. Eu comecei a entender o quanto ter uma imagem adequada era importante. Aprendi na dor e levei isso para a vida. Com toda certeza levei isso para a vida. E aí, quando eu fui para o magistério, já na sequência dos meus estudos, já tendo essa percepção de que a imagem era importante, eu já comecei a mudar mais ainda. Então eu comecei a cuidar mais do meu cabelo, eu comecei a ter uma aparência um pouco melhor e mantive, claro, sempre a minha dedicação aos estudos. E tudo mudou. As pessoas me viam de outra forma, as pessoas me valorizavam mais, as pessoas gostavam até mais de mim em função de que agora eu era mais agradável em termos de aparência. Aí eu segui, fui para a universidade, eu sou graduada em Ciências Contábeis. E lá também, a universidade já é mais desafiador, Quem nunca teve um frio na barriga na hora de apresentar um trabalho, ir lá na frente? E eu, acredito, eu era muito tímida. Talvez até por função dessas humilhações que eu sofri lá na minha adolescência. Eu tinha muito medo de voltar a sofrer esse tipo de humilhação. E aí eu pensava, como é que eu posso fazer para eu me garantir? E aí, quando eu tinha um trabalho para apresentar, eu botava a melhor roupa que eu tinha. Aquilo me dava uma segurança, uma sensação de que nada ia me derrubar. E comecei a trabalhar muito isso em mim. E segui em frente, terminei a graduação com esse pensamento, com essa estratégia sempre comigo, claro, sempre estudando muito. E aí, meu primeiro emprego, depois de formada, me formei, profissional da área contábil, e logo apareceu uma oportunidade para eu dar aula no curso técnico em contabilidade. Então, mais uma vez eu estava lá na frente, me expondo, Um professor está sempre exposto.
E claro, eu não me sentia segura, eu tinha acabado de me formar na universidade, eu tinha ali 21, 22 anos, ainda muito jovem, né, muito sem experiência, e estava lá. E eu precisava enfrentar aquele desafio. Eu não queria correr daquilo, eu queria enfrentar. E aí também estudava, me preparava a melhor aula. Se tiver algum aluno meu aí dessa época, escreve aqui embaixo, anota, lembra dessa época. E eu seguia assim também, usando a minha melhor aparência, eu aliava aquilo com o conteúdo que eu já tinha, com as horas que eu passava estudando, e aquilo foi me deixando segura e me sentindo pronta para enfrentar aquele desafio, e eu venci, e eu dei conta daquilo. Trabalhei aí nesse modelo aí durante 4 anos, dando aula para a galera aí do curso técnico em contabilidade. Passado um tempo, eu me senti desafiada a tentar entrar na universidade. Será que eu consigo dar aula na universidade? E fui lá. Surgiu uma oportunidade, fiz o teste, passei e lá estava eu na universidade. Ainda jovem, eu tinha lá 26, 27 anos, então me considerava jovem para aquela atividade. E no meu primeiro ano, eu lembro que eu peguei 3 disciplinas no último ano do curso. Então você imagina, um aluno que está no último ano do curso já tem muito conhecimento contábil. E além de ser no último ano do curso, muitos dos meus alunos eram mais velhos do que eu. Eles já tinham muito conhecimento, muitos tinham escritórios de contabilidade, muitos trabalhavam com isso há anos. E você imagina como é que eu me sentia ali, como é que eu vou dar conta disso, como é que eu vou enfrentar esse novo desafio da minha vida. E mais uma vez, eu usava a minha aparência, eu escolhia a melhor roupa, e aquilo era como se fosse uma armadura. Eu ia lá e eu fazia. Por muitas vezes eu sentia minhas pernas tremendo. Eu estava ali parada do lado da mesa falando, explicando, as minhas pernas tremendo, mas eu me segurava. Me sentia firme e segui em frente. E aí a universidade entrou na minha vida e eu tô lá até hoje. Fiquei na universidade atuando como professora colaboradora, é assim que eu comecei lá. Eu não comecei já direto por um concurso público, né? Não tinha na época. Mas passado o tempo surgiu a oportunidade de eu fazer o concurso. E na época eu era especialista em contabilidade. E eu fui lá fazer o concurso. Quando eu olhei os inscritos, 16 pessoas, 4 doutores, muitos mestres. Eu falei, e agora? Como é que eu vou concorrer com essa galera aí tão preparada? E fui. Estudei, me preparei, mantendo todo esse meu jeito aprendido lá na infância, né? Orientado pela minha mãe, que você tem que dar o seu melhor nos estudos. E fui lá, e aliado com esse estudo, eu também cuidei muito da minha aparência, escolhi criteriosamente que roupa eu ia usar no dia da prova escrita, passei na prova escrita e fui lá para a prova prática. 3 doutores na banca me avaliando e eu especialista. Então, para quem não sabe, depois que você é graduado, você faz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu estava ali só um degrau acima da graduação. E eu enfrentei aquele desafio. E acredite ou não, eu fui a única aprovada naquele concurso. E aí me tornei professora efetiva na universidade. Naquele mesmo ano, eu entrei no mestrado. Falei, agora sou professora efetiva, eu preciso me qualificar, eu preciso buscar a qualificação. E entrei no mestrado. E mais uma vez era um desafio. Eu tinha sido recém-efetivada na universidade, né, como professora efetiva, então eu estava em estágio probatório, eu não conseguia um afastamento para eu ir lá fazer mestrado. Então eu precisava conciliar. Então eu ficava 3 dias dando aula em Guarapuava, os outros 3 dias em Curitiba fazendo o meu mestrado em contabilidade e finanças. E naquele ano também aconteceu um fato muito doloroso na vida da nossa família. Um dos meus irmãos sofreu um acidente gravíssimo trabalhando lá na atividade agrícola mesmo.
E aí eu fiquei dividida entre estar no mestrado, estar na graduação, dando aula, cuidar da minha casa e ainda acompanhar a recuperação desse meu irmão, que graças a Deus, ainda que tenha ficado com sequelas, ele conseguiu sobreviver àquele acidente. E eu consegui dar conta de tudo isso. E eu lembro que quando eu comecei o mestrado, com essa minha mentalidade, que a minha aparência tinha que estar sempre perfeita, impecável, e ia muito arrumada, e aquilo era muito pesado. Você imagina ônibus, e eu andava um pouco a pé e tal. Mas aí um dia uma professora minha falou, a professora Márcia, falou assim: Sônia, não precisa de tudo isso. E aí mais uma vez eu aprendi algo novo. Que em algumas situações o teu estilo de vida não vai te permitir a aparência que você gostaria de ter. Então você vai ter que ir adequando. Então, nos dias de aula normal, eu estava ali, eu usava uma roupa mais confortável, mais tranquila, até mais segura, porque eu não me expunha tanto nas ruas, né? Em Curitiba eu tinha medo, né, de andar muito arrumada e de repente aquilo chamar a atenção de alguém não bem intencionado, né? Só que quando eu tinha seminário, e quem conhece esse ambiente acadêmico de mestrado e doutorado sabe quanto seminário tem, né? Toda hora tem seminário para a gente apresentar. E aí você imagina que teu público muda, as pessoas que vão te assistir mudam. Você tem professores doutores e os seus colegas são muito qualificados, têm muito conhecimento. Então, mais uma vez, você está lá numa situação que você está na frente dessas pessoas e você precisa dar conta de tudo isso. E aí, quando eu tinha seminário, todo mundo sabia que eu tinha seminário, porque eu era outra Sônia. Eu vestia a minha armadura, né? Eu, quando subo no salto, quem me conhece sabe que eu uso muito salto alto. Quando eu coloco o meu salto, eu me sinto pronta, eu me sinto segura, eu me sinto confiante, e aí eu vou. E aí, deixa comigo, que aí é só seguir o roteiro. Fiz assim. Mantive essa estratégia no mestrado e depois eu fiz doutorado, né? Terminei o mestrado, iniciei o doutorado e quando eu finalizei o doutorado eu pensei: e agora? O que eu vou estudar? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de estar aprendendo coisas. Aí eu pensei, eu vou estudar uma coisa diferente agora. E aí fui fazer um curso de corte e costura. Minha mãe era costureira, ela costurava as nossas roupas lá na infância, lá atrás. E eu sempre achava aquilo legal. Falei, um dia eu vou aprender. Um dia eu vou aprender a costurar. E quando eu terminei o doutorado, coincidentemente e felizmente, veio morar aqui na minha cidade uma professora, a professora Silvia, e ela dava aulas particulares de corte e costura. E aí eu fui lá e fiquei durante 2 anos tendo aula toda semana, durante 3 horas de aula por semana, e ela me ensinou tudo, com muito carinho, com muita dedicação, me ensinou a modelar uma roupa, a desenhar uma roupa, a cortar e a costurar essa roupa. E eu faço muitas das roupas que eu uso. Então tem muitos posts meus aí que vocês vão ver que são roupas que eu mesma fiz. Mas aí veio a pandemia e eu não conseguia mais frequentar as aulas de corte e costura. E eu precisava buscar um novo desafio para a minha vida. Foi aí que apareceu o curso de consultoria de imagem. Eu não conhecia essa técnica, eu não conhecia essa profissão. Mas aí quando eu vi, eu falei, nossa, é muito fácil a gente construir uma imagem usando técnicas. Então quando eu me conheço, eu conheço as minhas linhas corporais, eu conheço as minhas cores naturais, eu conheço o meu biótipo, eu conheço o estilo que eu quero ter. É muito fácil ter uma imagem compatível com as minhas qualidades. E aí eu comecei a estudar a consultoria de imagem. Aí fiz um curso, a Fórmula da Imagem, fiz mais um curso do Expert, que é uma especialização na consultoria de imagem. Fui buscar um aprofundamento também na coloração pessoal. E aqui estou eu atuando como consultora de imagem. Continuo como professora universitária, eu continuo prestando consultoria no ambiente corporativo. E hoje eu também atuo como consultora de imagem, porque eu quero compartilhar com as pessoas essa estratégia, digamos assim, que eu usei durante toda a minha vida e deu muito certo para mim. Só que eu fui construindo meio no acerto e no erro, na tentativa e no erro, e hoje com a consultoria de imagem eu vejo que é muito mais fácil, porque é um conjunto de técnicas que você aplica e você
transforma o visual. Você se transforma, você consegue colocar para fora a sua melhor versão. Então, se você ficou até agora me assistindo, é porque você conectou de alguma maneira com a minha história. E eu te agradeço por isso, fico muito feliz por você ter acompanhado a minha história, me ouvido até aqui. E estou aqui à disposição. Então, se alguém quiser saber mais sobre mim, quiser saber mais sobre a consultoria de imagem ou qualquer outra coisa das quais eu citei aqui, é só me procurar, é só falar comigo no direct, no meu WhatsApp, que tem o link ali na minha bio, e vai ser um prazer falar com você. Muito obrigada!